Bom dia! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de português e hoje a Pro vai explicar para vocês um gênero textual que chama propaganda. O que é gênero textual? Gênero textual é um tipo de texto. Então, no nosso livro, as atividades estarão na página 48 a 51. Mas antes da Pro explicar a atividade, a Pro vai explicar para você o que é o gênero textual propaganda. Um gênero textual propaganda é um texto argumentativo que tem por objetivo persuadir a pessoa, convencer a pessoa a concordar com uma ideia ou a comprar um produto. As propagandas, ela tem três tipos. Elas podem ser de campanhas de conscientização, que daí elas podem conscientizar por problemas ambientais, problemas sociais e problemas de saúde. Pode ser vendas de produtos ou vendas de serviço. Então, hoje, nos dias de hoje, qual que é a propaganda que a gente mais vê na TV sobre conscientização? De saúde, não é? Para a gente usar máscara por causa da pandemia, higienizar as mãos. Ano passado também, mas já teve um ano que a gente via bastante propaganda de cuidar do nosso quintal por causa da dengue. Então, é uma propaganda de conscientização na área da saúde. Aqui, a Pro colocou três tipos de propagandas. Então, aqui tem propaganda sobre saúde, que atualmente é o que mais se fala, de como se prevenir o novo coronavírus. Aqui tem uma propaganda de cuidar da água e preservar a vida, uma propaganda do tipo ambiental. E aqui uma propaganda social, dizendo que as pessoas negras têm mais chances de serem mortas do que as pessoas brancas. Então, aqui é uma propaganda social sobre conscientização que engloba o racismo, a violência, né? A causa social das pessoas mais pobres. Então, aqui engloba várias coisas. E a gente também tem as propagandas de produtos, né, que podem ser comidas ou outros tipos de produtos. Então, aqui a Pro escolheu uma propaganda do Chiquinho Sorvetes, gostoso, ó. E aqui uma propaganda de serviço, corta-se grama, uma propaganda oferecendo um serviço. Então, serviço pode ser serviço domésticos, serviços de médico, serviço dentista, né? Serviço de aulas particulares, serviço, coisas que a gente não pega com a mão. Produtos são coisas que a gente pega, né? Que existe ali. Então, o produto pode ser alimento, pode ser brinquedo, roupa, eletrodomésticos, vários produtos. Então, esses são os tipos de propaganda. Agora, na nossa página 48, ele abre com uma propaganda. E essa propaganda se encaixa em qual tipo de propaganda? Essa propaganda é uma propaganda de conscientização, uma propaganda de venda de produto ou de venda de serviço? Aqui é uma propaganda de conscientização ambiental, porque mostra uma criança na praia, né, levantando o mar como se fosse um tapete embaixo dele cheio de sujeira. Essa propaganda foi feita pelos publicitários sem fronteiras, porque é uma propaganda que não vale só para o Brasil, vale para o mundo todo, de conscientização ambiental para a gente cuidar das nossas águas, né? Tanto faz mares ou rios. Então aqui está escrito, ó, só porque você não vê, não significa que não está lá. Agora na nossa página 49, essa número 1 você pode responder na frente ou no caderno de português. Se você responder no caderno de português, não esqueça de fazer o cabeçalho, a caneta com a data de hoje e colocar o número da página do livro. Ó, o que mais chama a sua atenção nessa propaganda? Aí você pode circular com o lápis o que mais chamou a sua atenção nessa propaganda. É possível fazer o que o menino está fazendo na imagem? Você consegue ir à praia e levantar o mar assim igual um tapete? É possível fazer isso?
Letra C. O que o menino vê? O que o menino vê nessa imagem? Aí você responde aqui na frente. Letra D. Se ele tivesse feito a mesma coisa em um rio, qual seria o resultado? Então, aqui no mar, ele achou vários lixos, né? E num rio, você acha que ele acharia lixo em um rio também? Letra E. Na sua opinião, por que foi usada essa situação na propaganda? Por que você acha que nessa propaganda tem uma criança achando lixo ali no mar? O que a gente sempre escuta sobre a criança, né? A criança é o futuro do país, porque vocês são jovens, vão crescer e serão os adultos de amanhã que podem mudar as coisas, né? Então, por que você acha que aqui usou uma foto, uma imagem de uma criança? Por que não é um adulto juntando o lixo da praia? Por que é uma criança? Então, aqui tem uma explicaçãozinha sobre propaganda, que ela é uma mensagem publicitária de uma empresa ou de uma instituição que tem como objetivo convencer alguém a adquirir um produto ou a concordar com uma ideia, que foi o que a Pro explicou lá no comecinho da aula. Número 2. Quais são os 3 principais elementos que compõem a imagem dessa propaganda? Então, aqui na propaganda, quais são as 3 principais coisas, elementos que você vê? Aí você escreve aqui embaixo. 3. No canto inferior direito à imagem, podemos ver alguns animais marinhos. O que eles estão fazendo? Explique. Então, aqui neste cantinho tem animais marinhos. O que eles estão fazendo na imagem? 4. Onde está o texto dessa propaganda? Então, você vai escrever o texto da propaganda aqui. Aqui você pode circular o texto, onde está o texto da propaganda, e aqui embaixo você escreve onde está o texto da propaganda. Na página 50. Releia o texto da propaganda. Só porque você não vê, não significa que não está lá. Explique o significado da frase. Então, o que quer dizer esta frase aqui naquela propaganda? B. As expressões não vê e não está lá se referem a que palavra? Então, lá na propaganda, esse texto aqui, ele se refere a qual elemento da propaganda? D. Como você descobriu essa palavra? Então, como que você descobriu esse elemento da propaganda? A palavra não está lá, está em forma de imagem. Então, essas expressões não vê e não está lá se refere a alguma imagem que tem lá naquela propaganda, tá? Como que você deduziu que era isso? D. Reescreva o texto incluindo essas palavras. Então, aqui, ó, só porque você não vê, não significa que não está lá. Então, não vê o quê? Aí você vai colocar esta palavra aqui nessa frase e vai reescrever aqui embaixo, tá? Então, só porque você não vê o tananã, não significa que não está lá. Então, você vai colocar essa palavra que você viu na imagem da propaganda, mas não está escrito lá. Letra E. A palavra você foi usada com que intenção? Aproximar a mensagem do público-alvo da propaganda ou mostrar que uma única pessoa é responsável pelo problema? 6. Por que foi escolhida uma criança para mostrar o que está escondido no mar? Então, a gente já conversou lá na questão 1 sobre por que a criança que está achando lixo no mar. Fique sabendo, em geral, as propagandas têm um texto e uma imagem. A imagem deve produzir forte impacto em quem a vê. E o texto deve ter frases curtas e linguagem convincente. A combinação de texto e imagem deve produzir no público uma reação de aceitação à ideia que está sendo vinculada. Então, a propaganda sempre tem uma imagem que a gente primeiro olha toda aquela imagem e depois vai ler as informações, porque a imagem impacta, chama a atenção da gente.
na página 51. Na sua opinião, a imagem dessa propaganda é forte? Aí você vai responder sim ou não. Por que você achou uma imagem forte ou não? Não vale colocar só sim ou não, pessoal. Tem que sempre falar o porquê, tá? 8. O texto é convincente, ou seja, consegue convencer o público daquilo que está sendo mostrado? Então, o texto, só porque você não vê, não significa que não está lá, convence você de que aquilo que está sendo mostrado na imagem, que é o lixo, ele está na praia, ele está no mar? Então, também não vale responder só sim ou não. Responde sim ou não e o porquê. 9. O principal objetivo dessa propaganda é alertar os turistas para os perigos de enfrentar o lixo no mar, denunciar o descaso das pessoas com a poluição dos mares ou incentivar crianças e adultos a ir às praias para recolher o lixo. Então, qual que é o objetivo da propaganda? É uma resposta só. 10. Essa propaganda foi feita só para adultos ou também para crianças? Então, essa propaganda só serve para um público? Só o adulto que vai ver essa propaganda e vai entender? Ou crianças de uma certa idade já conseguem entender o significado dessa propaganda? 11. Você conhece outra propaganda que tenha um objetivo parecido com o deixa eu ler aqui no livro que é para não consegue enxergar. Você conhece outra propaganda que tem um objetivo parecido com o dessa que você estudou? Qual? Então, aqui na 11, você já viu alguma outra propaganda ambiental que faça conscientização sobre coisas do meio ambiente, da natureza? Aí você coloca sim ou não e pode escrever qual propaganda que você já viu. Se você tiver algum recorte de propaganda aí, ficaria perfeito. Você pode colar no caderno a propaganda ambiental. 12. Você conhece alguém que mudou de atitude por causa do apelo de uma propaganda? Dê exemplos. Então, aqui na 12 está perguntando se você conhece alguém que mudou o comportamento porque ela assistiu alguma propaganda. Então, não é propaganda de produtos, é propaganda de conscientização. Então, tem várias propagandas de conscientização. Aí você conhece alguém que mudou a atitude por causa da propaganda? Então, essas são as nossas atividades de hoje, tá? Assiste com calma o vídeo, leia com calma e entra na sala online 9 horas que a gente pode fazer junto, tá bom? Beijos, meus amores!